Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou Moacir Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato, e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma dúvida de um seguidor nosso aqui no canal e que pode ser, de repente, a sua dúvida também e a dúvida de muita gente. Afinal de contas, você que trabalha de empregado há muitos anos, que já trabalhou de empregado, sabe muito bem que todo mês vem lá no seu olerite, no seu pagamento, um desconto do INSS, todos os meses. E no 13º também não é diferente. Ou seja, muitas empresas, a grande maioria delas hoje em dia, antecipa o teu 13º no meio do ano, às vezes ali no mês de junho, agosto, até novembro é antecipado a metade, em dezembro você recebe a outra metade. Por exemplo, o trabalhador recebe R$ 5.000 por mês de salário, e aí na antecipação dos 50% ele recebe lá 2.500, a metade, certinho. Quando chega no final do ano, ou de novembro, dezembro, ele recebe a segunda parcela, daí não é mais 2.500, é um pouco menos. E entra aí o desconto do INSS. O patrão já retém na fonte e aí manda para o INSS. E a pergunta do nosso colega, o José Roberto, é a seguinte: o INSS conta na aposentadoria? Porque é descontado no meu salário. O INSS do 13º conta na aposentadoria? Então, para responder a pergunta do Zé Roberto, tirar a dúvida dele e de muitos trabalhadores, eu fui buscar um artigo científico muito bem fundamentado na lei, de uma professora, doutora no direito trabalhista e especialista em direito previdenciário, lida no dia a dia com isso, e trago para você toda a fundamentação respondendo essa pergunta: se a contribuição do INSS no 13º conta na aposentadoria, no cálculo do valor da aposentadoria e também no tempo de contribuição. Bora lá então? Eu quero dizer para você que ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, já se inscreva aqui, porque aqui a gente sempre traz conteúdo assim, importante, relevante e fundamentado para você. É um conteúdo sério, conteúdo que vai ajudar você com informação, que te ajuda com informações relevantes e fundamentado para você. Ou seja, a gente vai buscar na lei a informação e ao final, normalmente eu faço um resumo na nossa linguagem, desmistificando um pouco do juridiquês, que às vezes é difícil da gente entender. Antes de entrar exatamente aqui na questão de se ele paga ou não paga, eu quero dizer para você o seguinte: você trabalhador que é aposentado, por exemplo, e que continua trabalhando, inclusive a gente tem vídeo no canal falando sobre isso, você todos os meses tem que contribuir para o INSS. Para quem? Para servir de caixa para o INSS e pagar outros benefícios. Mas nós temos um problema muito grande no nosso INSS, que o discurso que se tem é que não tem caixa para pagar os aposentados, os benefícios de aposentadorias e outros benefícios, e que no futuro o INSS talvez não consiga ser sustentável, ou seja, financeiramente, para poder arcar com as despesas, com os pagamentos dos benefícios. Temos também muitos especialistas, economistas, dizendo que existem várias saídas de dinheiro do INSS que não tem fundo de contribuição, não existe a contrapartida. Exemplo disso, pensões de generais do Exército para filhos, netos, bisnetas, filhas, netas, bisnetas, que recebem do INSS sem nunca ter contribuído. E não é pouco, não, é 30, 40 mil reais de benefício.
Nós temos ainda o BPC-LOAS, que é um benefício muito importante, mas não tem a sua contrapartida de contribuição. Sai do INSS, sai do governo, porém não existe contribuição. Especialistas dizem ainda que nós temos um problema com os MEIs, os micro e pequenos empreendedores, que contribuem uma pequena parcela e que vão se aposentar daqui a pouco e que a conta não fecha, ou seja, a contribuição feita não dá para pagar o benefício desses trabalhadores. Ou seja, só para citar alguns exemplos para você. Bom, mas vamos lá então. Eu trago então um artigo bem fundamentado aqui da doutora Adenilda Bispo Magalhães para poder explicar para você essa questão. 13º salário integra o salário de contribuição? No primeiro parágrafo já diz o seguinte: o artigo 28 da Lei 8.212 de 91 prevê expressamente que o 13º salário integra o salário de contribuição, ou seja, irá compor a base de cálculo de contribuição previdenciária que será paga ao INSS. Então, muita calma nessa hora, presta bem atenção. Porém, o mesmo artigo, em conjunto com o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, prevê que o 13º salário não será considerado na hora de calcular o salário de benefício, que servirá como base de cálculo da renda mensal inicial a ser paga pelo INSS, o segurado ou dependente. Resumidamente, o 13º conta como salário de contribuição somente na hora da empresa fazer os cálculos, tirar de você e pagar a contribuição previdenciária. Mas não vai ser levado em consideração quando do cálculo do valor do benefício. Mas vamos lá. Olha a fundamentação aqui. Lei 8.212 de 91, artigo 28, entende-se por salário de contribuição o 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para cálculo do benefício, na forma estabelecida em regulamento, redação dada pela Lei número 8.870 de 1994. Já a Lei 8.203 de 91, no artigo 29, diz o seguinte: o salário de benefício consiste redação dada pela Lei 9.876, de 26 de 11 de 99. Parágrafo 3º. Serão consideradas para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha-se incidido contribuições previdenciárias, vírgula, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Redação dada pela Lei 8.870 de 1994. E aí a professora diz aqui: acontece que anteriormente a lei era omissa quanto à inclusão ou não do 13º salário no cálculo do salário de benefício. Motivo pelo qual a verba era considerada no cômputo, ela já foi considerada, é importante lembrar isso, no cômputo do valor dos benefícios, ou seja, era computada ali no valor dos benefícios. Foi apenas a partir de abril de 1994, quando foi publicada a Lei número 8.870 de 94, que alterou os artigos da Lei 8.212 de 91 e da Lei 8.213 de 91, que o 13º salário passou a não ser mais considerado para fins de cálculo do salário de benefício. Por alguns anos, houve até uma divergência quanto ao posicionamento da Turma Nacional de Uniformização, que defendia
que o 13º salário jamais seria computado, independentemente da data da concessão do benefício, chegando até a editar a súmula número 60 do STJ, que defendia que o 13º salário seria computado apenas até abril de 94. Veja o que dizia a súmula. Súmula número 60. O 13º salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário-benefício, independentemente da data da concessão do benefício previdenciário. A seguir, também a professora traz uma tese fixada em 2017 pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 904, o recurso especial 1546-680 do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, esse tema dizia o seguinte: o 13º salário, gratificação natalina, somente integra o salário de benefício nos termos da redação original do parágrafo 7º do artigo 28 da Lei 812. E o parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 803/91, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei 8.870, que expressamente excluiu o 13º salário do cálculo da renda mensal inicial, a RMI, independentemente de um período básico de cálculo do benefício estar parcialmente dentro do período de vigência da legislação revogada. Nesse caso, o STJ entendeu que, caso o preenchimento dos requisitos for posterior à Lei 8.870 de 94, mas o período básico de cálculo, PBC, existir contribuições antes da lei, ainda assim o 13º não entra no cálculo do benefício para os períodos anteriores. E aí, então, foi editada uma nova súmula que cancelou a súmula 60. E foi a súmula 83, que diz o seguinte: a partir da entrada em vigor da lei número 8.870/94, o 13º salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário-benefício. Vale lembrar que a questão de inclusão do 13º salário chegou até o STF, né, dando origem ao tema 695, porém o Supremo entendeu pela inexistência de repercussão geral, devido à infraconstitucionalidade da questão. E aí, assim, o 13º integra o salário de tempo de contribuição? Essa é a pergunta, né? Tempo de contribuição, resumidamente, é o tempo em que houve atividade abrangida pela Previdência Social. Ou seja, quanto ao tempo, o segurado obrigatório facultativo pagou INSS, podendo esses recolhimentos terem sido realizados pelo próprio segurado ou pelo empregador. O 13º salário não conta como tempo de contribuição. E caso tenha interesse, isso aí está fundamentado no artigo 19c, inciso 1 ao 9 do decreto 3.048 de 99. Além disso, o artigo 188G também do mesmo decreto dispõe sobre o que pode ser considerado como tempo de contribuição. Bem, gente, fazendo o resumo, então, respondendo à pergunta do nosso colega Zé Roberto e demais interessados nesse assunto, depois eu quero que você compartilhe também, todo trabalhador precisa contribuir no 13º. O resumo é isso, você paga, o INSS arrecada, mas ele não paga para você. Não entra no tempo, não entra no cálculo do valor do seu benefício e também não entra no tempo de contribuição, infelizmente. E aí, assim, até 1994 entrava, não existia uma lei. De 94 para cá, aí passou a não mais existir. Teve a súmula lá que queria de um jeito, outra súmula de outro, foi até o STF, mas ficou definido que não entra nem no cálculo do valor do benefício, nem no tempo de contribuição.
E alguém pode me perguntar, pô, Moacir, mas se valia até 94 e eu me aposentei um tempo anterior, dá para revisar, fazer uma revisão do benefício? Olha, nós temos aí o grande problema que é o prazo decadencial, de 10 anos. Então, como já fazem aí 30 anos, né, 94 para 2025, aí, mais 30 anos, então é muito difícil, é praticamente não aplicável aí uma revisão, né, em função do prazo decadencial. Infelizmente, o trabalhador ele acaba tendo que pagar uma coisa e não ter a sua contrapartida, né, no seu benefício e nem no tempo de contribuição. Comente, compartilhe. Forte abraço, que Deus abençoe com saúde, paz, harmonia e prosperidade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.